Você já sentiu a presença de algo que não podia ver, uma sombra no canto do olho, arrepios inexplicáveis, ou um cansaço que parece roubar toda a sua energia? Já acordou no meio da noite, sem fôlego, como se estivesse sendo sufocado, ou perturbado por sonhos angustiantes? Talvez você tenha sentido que há algo errado, algo que não pertence a este mundo, mas que está ao seu redor. Se essas experiências parecem familiares, você não está sozinho. No vídeo de hoje, vamos explorar como se proteger de um espírito maligno, usando os ensinamentos da Bíblia Sagrada como nosso guia. Fique até o final e descubra as armas espirituais que Deus nos deu para vencer essas batalhas invisíveis. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, e compartilha com alguém que também precisa conhecer essa verdade. O que são espíritos malignos? A Bíblia fala claramente sobre a existência de espíritos malignos. Eles são entidades espirituais que se rebelaram contra Deus e seguem Lúcifer, também conhecido como Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Em Efésios 6 verso 12, lemos: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses seres estão sempre procurando maneiras de perturbar, enganar e destruir. Eles se alimentam de nossos medos, fraquezas e do pecado, buscando uma brecha para entrar em nossas vidas. Mas, se você já teve experiências de sentir presenças estranhas, vultos, ou teve perturbações durante o sono, é importante entender que isso não significa que você esteja completamente indefeso. A Bíblia nos ensina que temos uma proteção sobrenatural disponível através de Cristo, e é sobre isso que vamos falar mais adiante. Como os espíritos malignos agem? Espíritos malignos agem de várias maneiras para oprimir as pessoas. Em muitos casos, eles se manifestam através de sensações físicas, como arrepios ou uma presença pesada, como se o ar ao redor ficasse mais denso. Em Mateus 17, verso 15, vemos um exemplo de uma pessoa possuída por um espírito maligno que afetava seu corpo, jogando-a ao fogo e à água. Eles podem influenciar nossos pensamentos, nos levando à ansiedade, depressão ou até mesmo ao desespero. Além disso, podem causar cansaço inexplicável, como se toda a nossa energia fosse drenada, deixando-nos emocionalmente e fisicamente esgotados. Uma forma comum de ataque espiritual é a perturbação no sono. Pesadelos recorrentes, insônia e a sensação de estar sendo observado ou sufocado são indicadores de que algo não está certo no mundo espiritual. Os demônios tentam nos enfraquecer quando estamos mais vulneráveis, e o sono é um momento propício para isso. Mas saiba que há uma maneira de se proteger, e a palavra de Deus é clara sobre como devemos proceder nesses momentos. Como reconhecer um ataque espiritual? O discernimento é uma ferramenta vital na batalha espiritual. Em 1 João 4, verso 1, a Bíblia nos adverte: Amados, não creiam em todo espírito, mas provem se os espíritos vêm de Deus. Isso significa que nem toda sensação estranha ou perturbadora é necessariamente um ataque espiritual, mas é importante estar alerta e buscar discernimento para identificar o que está acontecendo ao nosso redor. Existem sinais que podem nos ajudar a reconhecer se estamos sob ataque espiritual. Vultos no canto dos olhos, como se algo estivesse espreitando, são frequentemente relatados em experiências de ataque espiritual. A sensação constante de medo e opressão, sem uma razão aparente, também é um sinal claro. Se você sente um cansaço extremo que não passa, mesmo com descanso adequado, ou percebe mudanças súbitas em seu comportamento ou humor, é hora de buscar proteção. Perturbações no sono, como mencionamos, são um forte indicador, especialmente quando acompanhadas de pesadelos repetitivos ou paralisia do sono, onde você se sente preso, incapaz de se mover ou gritar. Como se proteger de um espírito maligno? A Bíblia oferece várias formas de proteção espiritual, e o nome de Jesus Cristo é a mais poderosa delas. Em Filipenses 2, verso 10, está escrito: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa que até os espíritos malignos se submetem ao poder de Jesus. Clame o nome de Jesus quando sentir uma presença maligna, e confie que Ele pode te libertar. Além disso, Efésios 6 nos fala sobre a armadura de Deus, uma série de proteções espirituais que o Senhor nos deu. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são essenciais para nossa defesa. Leia a Bíblia diariamente, ore com frequência, e peça a Deus discernimento para perceber os ataques espirituais. Oração e leitura bíblica são as chaves para permanecer protegido. Também é importante fechar portas espirituais que podem ter sido abertas por meio de práticas erradas, como o envolvimento com o ocultismo, uso de objetos ou símbolos que não agradam a Deus. Em Atos 19, verso 19, vemos cristãos queimando livros de práticas ocultas como sinal de arrependimento. Limpar sua casa, removendo qualquer coisa que possa servir de ponto de contato para espíritos malignos, é uma atitude de proteção. Como fortalecer sua fé para combater o mal? A fé é um dos escudos mais poderosos que temos contra os ataques espirituais.
Em Hebreus 11, verso 6, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nossa fé está firmada em Cristo, temos a certeza de que estamos seguros nas suas mãos. Desenvolver uma vida de oração é essencial para isso. Jesus, em Mateus 26, verso 41, disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos conecta com Deus e nos fortalece para resistir ao mal. Leia a palavra de Deus todos os dias, medite nas Escrituras e declare promessas bíblicas sobre sua vida. Além disso, jejum e comunhão com outros cristãos também são maneiras de fortalecer sua fé. A união com outros irmãos na fé cria uma rede de apoio espiritual que é essencial na luta contra o mal. A autoridade do crente sobre espíritos malignos. Um ponto central que a Bíblia deixa claro é a autoridade que todo cristão tem sobre espíritos malignos. Isso é algo extremamente poderoso e que muitas pessoas ignoram. Em Lucas 10, verso 19, Jesus diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, ou nada lhes fará dano. Aqui, Jesus não está apenas falando sobre criaturas físicas, mas usa cobras e escorpiões como símbolos das forças espirituais do mal. Isso significa que, como seguidores de Cristo, temos o poder para resistir e vencer o inimigo. Essa autoridade não vem de nós mesmos, mas é concedida através de Jesus Cristo. A mesma autoridade que ele exerceu para expulsar demônios foi transferida para seus discípulos, e essa promessa é válida para todos os crentes até hoje. Quando sentimos a presença de algo maligno ou estamos sendo atacados espiritualmente, podemos usar o nome de Jesus com confiança, sabendo que ele já venceu todas as forças do mal na cruz. Em Colossenses 2, verso 15, lemos: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ao perceber vultos, arrepios ou perturbação espiritual, lembre-se que, pela fé, você não está apenas protegido, mas também capacitado a ordenar que esses espíritos malignos se retirem da sua vida. Mas é importante lembrar que isso deve ser feito com fé e convicção no poder do nome de Jesus, pois ele é quem garante nossa vitória. A importância da pureza espiritual. Outro ponto essencial é manter uma vida de pureza espiritual, porque os espíritos malignos se alimentam de nossas fraquezas e pecados. Em Tiago 4, verso 7, está escrito: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note que a primeira parte desse versículo fala sobre submissão a Deus, ou seja, viver em santidade e obediência à sua palavra. A pureza espiritual é como uma armadura que nos protege dos ataques malignos. Se permitirmos que o pecado continue em nossas vidas, abrimos brechas que podem ser aproveitadas pelas forças espirituais do mal. Isso é claramente visto em Efésios 4, verso 27, que nos instrui: e não deem lugar ao diabo. Um exemplo disso é quando uma pessoa mantém rancor, mágoa ou vive em práticas que vão contra os ensinamentos de Cristo, como o envolvimento com o ocultismo, práticas esotéricas ou a busca de poderes espirituais ou fora de Deus. Esses atos abrem portas para que espíritos malignos entrem e oprimam. Além disso, até mesmo o ambiente físico onde vivemos pode ser uma porta aberta para influências malignas. Muitos cristãos têm experimentado libertação ao remover de suas casas objetos que promovem a idolatria, ocultismo ou simbolizam forças espirituais negativas. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, verso 25 a 26, Deus ordena ao povo de Israel que destrua todos os objetos ligados à idolatria e aos deuses estrangeiros, para que não sejam contaminados por eles. Isso mostra que precisamos cuidar tanto do que carregamos em nossos corações quanto do que permitimos em nossas casas. O poder da oração e da palavra de Deus. A oração e a leitura da palavra de Deus são as ferramentas mais eficazes para nos protegermos contra os espíritos malignos. Em Efésios 6, verso 18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo, no Espírito, com toda oração e súplica. A oração não só fortalece nosso espírito, mas também coloca uma barreira contra os ataques do inimigo. Jesus nos deu um exemplo claro disso no deserto, quando foi tentado por Satanás. Ele respondeu a cada tentação com as Escrituras, mostrando o poder da palavra de Deus para derrotar o inimigo. Em Hebreus 4, verso 12, a Bíblia descreve a palavra de Deus como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando falamos a palavra de Deus em voz alta, especialmente durante momentos de opressão espiritual, estamos usando essa espada espiritual para cortar qualquer ataque maligno. Uma prática eficaz é memorizar versículos-chave e declará-los em voz alta quando sentir que está sob ataque. Além disso, ler a Bíblia regularmente é uma maneira de fortalecer seu espírito e manter-se preparado para qualquer batalha espiritual. Outra prática importante é orar pedindo a proteção de Deus sobre sua mente, corpo, espírito e lar. Em Mateus 6, verso 13, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedir por proteção diária é uma forma de se manter em comunhão constante com Deus e blindar-se contra qualquer ataque maligno. Capítulo 9, Libertação e Vitória através de Cristo.
Por fim, é crucial entender que qualquer um pode ser liberto da opressão espiritual e dos ataques malignos, desde que busque a libertação através de Jesus Cristo. Não importa quão profundo alguém esteja em uma situação de opressão, Cristo é poderoso para libertar e restaurar completamente. Em João 8, verso 36, lemos: "E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Isso é uma promessa que nos dá a certeza de que a libertação é possível, mesmo nas situações mais difíceis. Se você ou alguém que conhece está sofrendo com a presença de espíritos malignos, busque ajuda espiritual. Muitos pastores e líderes espirituais têm experiência em lidar com opressões espirituais e podem orar por libertação. Jesus mesmo, durante seu ministério, expulsou inúmeros espíritos malignos e libertou pessoas que viviam atormentadas. Esse ministério de libertação continua hoje, através do Espírito Santo, que está presente em todo cristão verdadeiro. Os espíritos malignos existem, e a Bíblia nos mostra claramente suas estratégias e formas de atuação. No entanto, também nos ensina como nos proteger. Lembre-se que, em Cristo, você tem o poder de resistir a qualquer ataque espiritual. Rejeite o medo e confie nas promessas de Deus. Se você já passou por experiências perturbadoras, como vultos, arrepios, cansaço inexplicável ou perturbação no sono, use as armas espirituais que o Senhor nos deu e confie no nome de Jesus para te libertar. Lembre-se também de que a libertação não é apenas um momento único, mas um processo contínuo de renovação espiritual. Após a libertação, é essencial que a pessoa continue fortalecendo sua fé, mantendo uma vida de oração, leitura da palavra e obediência a Deus. Em Mateus 12, verso 43 a 45, Jesus adverte que, quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele pode tentar voltar, trazendo ainda mais espíritos com ele, se encontrar a casa vazia. Por isso, é vital que, após ser liberta, a pessoa preencha a sua vida com a presença de Deus. Se você tem enfrentado ataques espirituais ou conhece alguém que está passando por isso, lembre-se, a Bíblia nos dá todas as instruções e ferramentas necessárias para nos protegermos e vencer essas batalhas. Cristo já conquistou a vitória e nos deu autoridade sobre toda a força do mal. Então, mantenha sua fé firme, ore, leia a palavra, e busque uma vida de santidade e obediência. O poder de Deus é maior do que qualquer espírito maligno. Agora que você conhece essas verdades, não deixe de compartilhar com mais pessoas que também precisam dessa mensagem de proteção. E, se você ainda não fez, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, e deixe seu comentário aqui embaixo com sua experiência. Juntos, podemos nos fortalecer na fé e resistir ao mal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder mais nenhum conteúdo como este, e compartilhe com amigos e familiares que também precisam dessa mensagem. Que Deus te abençoe e te proteja sempre.